Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos mais uma quarta-feira de estudos, de tratamento, de oração, convidando a todos, para que juntos possamos iniciar com a nossa oração costumeira. Lembrando primeiro do nosso WhatsApp, a fim de que possamos ter sempre em mãos esse número para divulgarmos nosso trabalho e encaminhar principalmente, nomes para tratamento. E ao final do nosso estudo, vamos fazer a oração encerrando o trabalho e em favor dos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento à distância, lembrando que esses mesmos nomes nós encaminhamos também para o nosso trabalho presencial aqui em Sobradinho, na nossa instituição, que é na quadra 4, área especial número 3, aqui em Sobradinho, todas as segundas 20 horas, um trabalho presencial de oração, de passe, de reunião pública, de maneiras que também esses nomes são tratados, com vibrações à distância e todo o tratamento completo, tá bom? Inicialmente nós vamos ler um trecho do Evangelho, costumeiramente, que vai dar base aí para o nosso estudo, e em seguida faremos a nossa oração inicial. Muito bem, vamos colocar aí para vocês. Sintonia, que é o nosso tema, e nós escolhemos essa passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e agradecermos, Senhor, por tuas bênçãos, por teu amparo, em todo o nosso trabalho de estudo, compreensão dos teus ensinamentos evangélicos na palavra amiga dos mentores amigos. Que a nossa noite possa ser uma noite de estudo, de compreensão dos teus ensinamentos e principalmente por isso te rogamos, Senhor, o teu amparo, para que saibamos, com sabedoria, colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Que a tua paz, o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, companheiros, nós então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Escolhemos esse tema sintonia para sempre estarmos recordando que a nossa mente, o nosso pensamento gera toda a nossa vida, tudo está como base de todos os acontecimentos nossos, daquilo que falamos, pensamos, agimos, tudo a base está na nossa conexão mental.
Nosso pensamento é dinâmico, ele é vivo, ele tem um dinamismo automático, constante. E a sintonia nada mais é que a conexão desses pensamentos com todo o universo de encarnados e desencarnados. É muito importante termos esse entendimento, porque muitas das vezes sofremos alterações geradas por nós mesmos. Quando conectamos a nossa mente com esse universo de encarnados e desencarnados, potencializamos aquilo que somos, aquilo que trazemos, aquilo que expomos, seja pelas nossa fala, seja pelas nossas ações, seja pelo nosso pensamento, seja por aquilo que sentimos, no momento que associamos outras mentes, independente dela estar encarnada ou desencarnada, porque não existe barreira para a sintonia do pensamento, nem sequer distância, porque as conexões são a nível mental, a nível de ondas mentais. Então nós potencializamos aquilo que nós somos, porque nós não podemos jamais nos excluirmos das questões que se potencializam por nossa própria sintonia. Nós queremos mostrar, e falando assim, para compreendermos que sempre parte de nós as iniciativas das ligações mentais. Os pensamentos externos que se associam ao nosso, né, eles ampliam, não são gerados. Nós mesmos é que geramos. Então eles vão somar àquilo que já existe. Então nós não podemos nunca imaginar que um pensamento externo, fora, né, tem que ser o nosso, falando bem claro, nós não podemos culpar essas mentes, esses pensamentos, porque elas vão se juntar ao que já existe dentro de nós. Então, a gente tendo esse entendimento, nós vamos ler aqui as passagens que Emmanuel nos traz com esse título no livro intitulado Roteiro, o livro chama-se Roteiro e a lição Sintonia. E ele fala da seguinte maneira, nós vamos colocar aí para vocês. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. Ou seja, é o nosso pensamento que gera, a nossa mente faz essa conexão, ela absorve esse campo de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados. É muito importante entendermos isso. Por que é importante entendermos? Para nós cuidarmos da nossa postura mental. A nossa mente, ela é a base de toda essa ligação. Consequentemente, nós temos que ter o controle. Se queremos agir no campo superior, no campo do bem, se nós queremos largar, abandonar as questões inferiores que estão dentro de nós, nós temos que trabalhar as questões mentais. E assim nós entendemos que ela gera, é a base, ela que cria esse intercâmbio, essa conexão, nós precisamos trabalhar o campo mental. Prossegue Emmanuel falando da seguinte maneira: de qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Então, não tem como escapar a esse entendimento. De qualquer modo, de qualquer ação, de qualquer maneira, independente dessas ligações interferirem, porque no momento que conectamos a nossa mente a outras mentes, lógico que vai haver uma permuta de ideias,
vai haver uma permuta de pensamento, de opiniões, de sugestões, de influenciação. Não tenha dúvida. Ou seja, nós nos alimentamos, emitimos e captamos todo esse conjunto de ações em função da ligação, dessa sintonia mental. Por isso que, Emmanuel, eu falo, de qualquer modo, é no mundo mental que se processa a gênese, é que inicia. Ou seja, não podemos fugir da responsabilidade que é na nossa mente que se cria as permissões, as possibilidades. Então, precisamos estudar a nossa mente, encontrar os mecanismos para que possamos sair desse quadro inferior. Porque se essa sintonia ocorre entre os encarnados e desencarnados, e a minha mente, consequentemente, o nível mental que eu me encontro, vai criar essa conexão, porque os pensamentos são idênticos, são da mesma sintonia, do mesmo nível mental. Ora, eu tenho que procurar elevar esse campo mental, porque essa sintonia vai existir, mas que seja com as esferas superiores, que seja no nível superior. Para que eu consiga isso, eu preciso trabalhar intimamente para elevar o meu campo de entendimento, para que essa sintonia que sempre vai acontecer, inevitavelmente vai existir, ela seja então de nível superior. Não tem como, se eu estiver com pensamentos negativos, de pessimismo, de inquietações, de nível inferior, não tem como eu elevar esse padrão mental para o nível superior, a não ser por mudanças. Porque não é só falar, não é só ter o desejo de sintonia superior. Eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter o material propício. E eu só vou conseguir isso se eu fizer uma profunda transformação do meu campo íntimo, onde vai se exteriorizar em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu sinto. Então tem que ser muito dinâmico, porque senão nós vamos ficar só nas palavras e não vamos conseguir agir, porque eu não vou ter energia, potencialidade para levar esse padrão ao nível superior. Por isso que a mente processa gênese, início, criação a partir do conteúdo mental. Emmanuel prossegue falando da seguinte maneira: daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa. Por que isso? Se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Então, não basta eu, em numa oração, pedir uma sintonia com o plano superior. Muitas vezes eu vou conseguir ali. Vou me isolar de questões materiais, de conteúdos que fazem parte de mim, e eu vou, naquele momento, mudar o meu padrão mental, as minhas ideias mentais, a vibração do meu sentimento. Mas a permanência e a ligação constante não é de um minuto, não é numa oração. Ela é muito importante para iniciarmos e conectarmos. Mas é preciso haver uma renovação de ideia. É um processo que tem que ser contínuo, de bondade operante, constante. Vale lembrar que todas as lições de cunho moral
Todas as orientações da espiritualidade, elas nos convidam a fazer o bem. Não exige ações extraordinárias, movimentos volumosos. Temos repetido e falado isso aqui nos nossos estudos, toda quarta-feira. Quem quiser ver as demais estudos, estão aqui nesse canal. Basta digitar lá GR Sobradinho, que você vai ter acesso a todas as aulas, a todos os estudos que nós trouxemos. Porque não basta essa vontade diminuta, passageira. Tem que ser um movimento constante. Estudo, bondade operante, de fé ativa, a fim de que possamos dar sequência a essa mudança. Por isso, tudo que fazemos durante um dia, temos que ter atenção no conteúdo vibratório no qual estamos realizando qualquer tarefa, seja ela de cunho pessoal, seja ela de trabalho profissional, seja ela na instituição que frequentamos, em favor daqueles que buscam o nosso auxílio. Não importa onde, é preciso que o nosso movimento seja um movimento constante, seja dinâmico, ativo, a fim de que possamos ir construindo novas formas, novos conteúdos, novas imagens, novas vibrações, novos sentimentos, sempre voltado para as coisas superiores. Por isso que é importante fazer o bem constantemente. É isso que a espiritualidade nos convida, nos orienta para que a nossa mente possa conservar o que ele fala. Se pretendes conservar o contato com os espíritos da grande luz, o contato com os mentores espirituais, porque esse contato é no campo da sintonia. Só que eles nos orientam para que busquemos a sintonia superior. Não basta querer naquele momento. É preciso construir. É preciso conservar. E nós só vamos conseguir isso se passarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, com essa postura no campo do bem. Seja na oração, seja num pensamento, num desejo, seja naquilo que fazemos, seja no atendimento que fazemos, seja no trabalho profissional que realizamos, seja na atividade familiar, ou seja, em qualquer ambiente. O importante é que o nosso dia seja dinâmico. Quando a gente fala dinâmico, ele tem que estar ativo, voltado no campo do bem. Emmanuel ainda prossegue nos orientando da seguinte maneira: precisamos compreender, repetimos, olha como é que ele coloca, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas, criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Tudo que fazemos, o que é que Emmanuel está falando nesse trecho aí? Tudo que fazemos materializa, cria-se no nível espiritual. Quando nós estamos conversando, você não está vendo. Preciso de um poder mediúnico, de uma visão extraordinária espiritual para você ver. Por isso que ele está afirmando. E ele repete porque as lições da espiritualidade, quantas lições não existem, não só de Emmanuel, como de outros. Esse de Emmanuel. Mas quantas e quantas lições a espiritualidade não nos orienta nesse campo. Por isso que ele fala, precisamos compreender, repetimos, não só Emmanuel fala em várias lições dessa maneira, desse conteúdo, mas tantos outros. Ele fala que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas, criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Tudo o que nós somos, tudo o que nós exteriorizamos, pensamento, palavras, ações,
sentimento, vibração, isso cria forma, cria-se imagens no plano espiritual. E nós damos vida para esses movimentos. Então, se nós pararmos e fizermos uma autoavaliação daquilo que nós somos, daquilo que fazemos, nós vamos ter uma ideia dessas criações espirituais. São essas criações que falamos aqui na aula Morte, que nós vamos nos deparar quando passarmos para o outro lado da vida, pelo mecanismo da morte, da desencarnação. O que nós vamos encontrar no plano espiritual? Aquilo que somos, aquilo que acreditamos, aquilo que exteriorizamos ao longo da nossa vida. Não tem segredo. O que nós vamos encontrar do outro lado da vida? Aquilo que somos, aquilo que acreditamos. A espiritualidade sempre, sempre, sempre repete, fala a mesma coisa. Palavras, colocações diferentes, mas esse é o sentido. É o que Emmanuel está colocando nesse trecho aqui, esse parágrafo. Nós vamos nos deparar com aquilo que nós acreditamos. Porque tudo que nós acreditamos é o que nós fazemos. Por isso que ele pede para estudarmos o conteúdo do que nós somos. Porque isso é vida a nível espiritual. E quando passarmos para o outro lado da vida, é isso que nós vamos ver. Então, muitas das vezes a gente acha que a pessoa desencarna, chega no plano espiritual, muda tudo. Instantaneamente. Vamos ser outra pessoas. Vamos estar em contato direto e imediato com as esferas superiores. E não é assim. Assim como hoje, na vida que nós temos, nós podemos ter esse contato com as esferas superiores, olha a orientação de Emmanuel nessa lição. Nós vamos ter também no plano espiritual, não tenhamos dúvida. Mas esse processo não se constrói de uma hora para outra. Não é mudando de um plano físico para o plano espiritual que isso vai acontecer. Porque lá também nós temos que construir esse movimento. É isso que a espiritualidade está falando. É preciso atentarmos a isso. Nós reencarnamos para chegar no nível espiritual. A nossa mente contraiu no mecanismo reencarnatório, onde todas as lições divinas estão dentro de nós. Essas lições nada mais são para recordarmos daquilo que devemos fazer. O nosso objetivo aqui na Terra, alcançar o cumprimento do meu programa reencarnatório, nada mais é que eu abrir meu campo para ampliação dos conceitos espirituais divinos. A nossa mente se contrai para que através do esforço, para que através da luta cotidiana, eu possa alcançar o campo espiritual que nós entendemos, que nós estudamos e que estão dentro de nós. Mas é preciso trabalharmos esse processo de renovação aqui. É por isso que quando desencarnamos, nos deparamos com essas verdades reais, sentimos no plano espiritual, porque lá nós não temos os bloqueios que aqui temos com a existência do corpo físico, que bloqueia, que nos dá aquele chamado esquecimento do passado. Lá o nosso campo é mais amplo de entendimento e de compreensão. Quando nós estudamos, então, o nosso passado, no caso, a última encarnação nossa, os nossos atos, chegamos e nos deparamos com uma realidade que não nos foge de maneira nenhuma. É quando nos arrependemos do tempo perdido, de não termos aproveitado as lições da vida. E chegamos num nível de entendimento no plano espiritual e pronto, bate aquele desejo imenso de retornar. Porque nós entendemos que somente aqui, na luta cotidiana, dentro do esquecimento do passado, na luta espontânea
momentânea de foro íntimo, de busca de melhoras e de renovação, é que nós vamos alcançar as glórias do plano espiritual superior. Desesperamos em querer voltar, porque lá, depois de toda essa compreensão, nós não vamos conseguir ficar tranquilos, sabendo que temos dívidas a resgatar aqui na Terra. Emmanuel vai à frente e fala: atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Olha só, atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Se eu não estudo para compreender, se eu não chego à conclusão que eu preciso fazer uma reforma interior para que eu produza campos superiores, eu não vou alcançar as coisas divinas. Não tem como produzir algo que eu não trabalhei. Energia viva. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós. Forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nosso pensamento é energia viva, movimento, dinâmico. A nossa mente cria aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que sentimos. Nós exteriorizamos isso espiritualmente. Energia viva. Então não tem como mudarmos por um simples desejo de mudança sem trabalharmos essas questões dentro do nosso íntimo. Não tem como a espiritualidade superior fazer por nós. Nesse sentido de mudança interior. E fazer por nós, em termos de assistência infinita, ampla, é constante. Mas se eu não faço o movimento de mudança, eu não tenho condições nem de absorver, de captar, por causa da minha sintonia. Ela não vai estar no nível da espiritualidade superior. Então não tem como os mentores fazer por nós. Temos que buscar elevar esse nosso padrão através de desejo rápido? Não, mas de construção ao longo da vida, de esforço de mudança, de reforma, para que eu possa mudar os meus hábitos, para que eu transforme o meu campo íntimo uma usina que produz energia superior. Energia viva. Então, o nosso pensamento, ele cria. Então, não tem como eu mudar de uma hora para outra se eu não trabalhar essas questões ao longo da minha vida. Por isso, meus irmãos, e por mais conhecimento que tenhamos, não é suficiente, não nos basta para que ao findar a nossa vida terrena, retornemos ao plano espiritual e lá nos depararmos com coisas divinas sem termos conquistado e trabalhado isso aqui na Terra. Isso é claro. Olha a lição da espiritualidade nos orientando a esse caminho. Emmanuel prossegue ainda. Nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Nosso êxito ou fracasso dependem da nossa persistência diária, constante, ao longo da nossa vida.
é a nossa persistência, fé, porque, meus irmãos, estamos no estágio de muita fraqueza ainda. É muito difícil seguirmos um padrão de elevação constante, permanente. Mas a minha busca persistente deve ser constante, para que meus erros, minhas quedas sejam passageiras e eu rapidamente retome aquela caminhada superior de boas condutas, de condutas no campo do bem, para que eu vá construindo, me habituando. Nós nos habituamos até então, meus irmãos, com os campos inferiores. Por isso a maldade, o erro, ele é dinâmico e rápido e de rápida conexão conosco. Porque há milênios que navegamos num campo inferior e a mudança é dolorosa. Por isso que tem que ser persistente, porque senão nós vamos fraquejar. Essas lições trazidas pela espiritualidade é porque eles nos conhecem. Por isso que eles estão falando, ó, é assim e tem que fazer. Porque eles já passaram por isso. Esses mentores estão num nível superior muito adiantado. E eles permanecem conosco. Por isso as lições, as orientações que nós recebemos. Emmanuel fala semelhante lei de reciprocidade, né? De sintonia e troca em todos os acontecimentos da vida. Então, semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Tudo no universo é essa sintonia, é essa reciprocidade. No momento que eu sintonizo, eu estou emitindo e estou captando naquele mesmo nível. Muitas das vezes potencializando aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Por isso, eu tenho que mudar a minha conduta. É por isso que eu tenho que caminhar positivamente, agindo no campo do bem, agindo no campo superior. Por isso que eles falam persistentemente na fé, no trabalho, na boa vontade, no constante bem, porque só assim nós vamos alcançar. E ele continua ainda, né? Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamento com os quais nos colocamos em sintonia. Não é por outro nível. Buscou a sintonia, pronto, é naquele nível que nós vamos navegar. Precisamos escolher bons níveis, níveis superiores. E só vamos conseguir essa sintonia quando verdadeiramente vivenciarmos. Por isso que a gente se depara no plano espiritual, pelas lições trazidas pela espiritualidade, nos seus livros, verdadeiras decepções no plano espiritual quando do desencarne, porque conhecíamos as leis, os ensinamentos, as orientações, como estamos absorvendo agora, e quando não o praticamos, nos decepcionamos quando chegamos lá, porque você olha para trás e vê, meu Deus, a oportunidade que eu perdi. E nós, principalmente, recebendo essas orientações diretas da espiritualidade superior. Nos será cobrado por nós mesmos, pela nossa consciência, porque estamos entendendo, porque nós estudamos, entendemos, até concordamos, mas precisa ser vivenciada. Então, a nossa comunicação com a espiritualidade, qual é? Boa, ruim, inferior, superior? Depende da nossa. Depende do nosso querer, das nossas intenções que praticamos diariamente. Emmanuel ainda vai à frente e fala: mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas
do desequilíbrio. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem que precisam ser vivenciadas. E ele fala: ninguém está só. Sintonia, meus irmãos. Ninguém fica só em tempo algum. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Não tem como imaginar algo superior, porque eu não tenho, não tem como eu dar. Ninguém está só. Estamos em sintonia com o universo. Está em sintonia conosco. Está no meu nível de entendimento, de pensamento. E nós só vamos receber de acordo com aquilo que eu dou e com o tipo de conteúdo que eu dou. Por isso, meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos trabalhar essas questões rápido, porque nós precisamos repetir verdadeiramente no campo do bem. Há milênios, repito, há milênios que nós estamos no campo do mal, no campo do erro. Insistentemente nós temos falado aqui que nossas reencarnações são repetitórias, porque os fatos ocorrem e precisam de uma resposta positiva. Senão nós não mudamos de nível. E enquanto não liquidarmos com os erros do passado, nós não conseguimos avançar em termos evolutivos. Por isso, Emmanuel, no livro Roteiro, está nos falando dessa sintonia e que depende exclusivamente de nós. E repete ele aqui: ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Por isso que nós não podemos nos acomodar no estado que nos encontramos. Há algo superior, há algo a mais à nossa frente e que precisamos alcançar. Nós estamos no lugar certo porque o nosso nível mental é esse. Nós não podemos nos acomodar porque isso não é felicidade verdadeira. O estado que nós nos encontramos hoje é o que temos, é o que merecemos pela nossa conquista. Isso é suficiente? Isso nos basta? Se hoje desencarnarmos, como chamados ao mundo espiritual, nosso mundo de origem, verdadeiro, porque isso aqui é passageiro, isso aqui é circunstancial, a fim de que possamos nos melhorarmos em função das lições mal realizadas no passado. Estamos satisfeitos com a nossa condição? Será que com o conteúdo que eu sou, eu vou estar bem no plano espiritual? Haverá algum lugar que desejamos no íntimo, no qual nós intitulamos de felicidade espiritual? Será que nós vamos alcançar do jeito que eu sou hoje? É essa reflexão que precisamos fazer. E Emmanuel finaliza a lição, né? Nós cortamos alguns trechos, por isso que nós colocamos a lição para vocês aí, para que vocês possam ter acesso à leitura completa. E ele fala: estejamos assim convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além, aqui ou no plano espiritual, são aqueles que escolhemos. Nossos companheiros de convivência, de sintonia, são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Olha só, interiores.
Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, tecemos nosso tesouro onde colocamos o coração. Tecemos nosso tesouro onde colocamos o coração. Por isso, meus irmãos, que a nossa convivência, a nossa ligação espiritual é com aquilo que nós construímos. Por isso, a lição que colocamos, projeta aí, por favor, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É isso. A nossa mente vai estar onde está o nosso desejo. As companhias que nós escolhemos são aquelas que nós solicitamos pelo campo íntimo. Se nós perguntarmos para a nossa reflexão, respondemos intimamente: quem é que quer uma companhia encarnada ou desencarnada no campo inferior? Quem quer um obsessor aí do teu lado? Ninguém vai querer. Mas por que então nós estamos rodeados de espíritos inferiores? Se você não quer, se eu não quero, por que que nós temos essas companhias inferiores ao nosso lado sempre? Tá aqui, ó. Põe aí, por favor. Tá aqui. Tá aí, ó. Nossos companheiros são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Ninguém chama espírito ruim para o seu lado, mas nós os atraímos pelo campo da sintonia. Então não depende daquilo que eu falo só de boca, porque não vai acontecer. Senhor, que eu me encontre com os grandes espíritos superiores no momento do sono, quando eu desligar do meu corpo. Não basta isso. Eu trabalhei para isso. Eu construí esse conteúdo. Eu sou esse conteúdo superior. Eu tenho sintonia com essas esferas superiores. Eu não tenho. Como nunca nós estamos sós. E se eu não tenho essa sintonia com o campo superior, com qual companhia que eu vou conviver na Terra, com os encarnados e com os desencarnados aqui e no plano espiritual no momento sono ou quando eu desencarnar? Pensemos nisso. Peguemos na lição de Emmanuel as orientações para que amanhã não venhamos a reclamar da nossa situação, não só aqui, mas principalmente no plano espiritual, onde a nossa visão vai ser ampla, onde lá eu não consigo esconder os meus sentimentos, aqui eu consigo, porque eu tenho um corpo físico que amortece e bloqueia essas ações. Não no campo vibratório, porque no plano espiritual é tudo aberto, é tudo livre. Como o meu pensamento cria, ele é dinâmico, ele é vida, não tem como escondermos da espiritualidade. Nem agora, porque os espíritos têm uma visão ampla de tudo. Mas conseguimos muitas das vezes escondermos dos encarnados, mas dos desencarnados não. Nem sequer dos espíritos inferiores. É por isso que essas companhias continuam conosco. Só vão cessar quando eu mudar o meu padrão para um padrão superior. Porque aí eu vou encontrar com essas grandes almas, com esses grandes espíritos, em qualquer plano que eu tiver. Porque a minha mente vai vibrar sempre positivo e superior. Reflitamos em tudo isso. E se acharmos por bem, quem sabe, iniciemos uma transformação íntima. Passamos a vivenciarmos esses ensinamentos para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia.
as bênçãos de Deus, nosso Pai, permaneçam conosco agora e sempre. Graças a Deus, convidamos a todos a elevarmos nossos pensamentos ao plano maior da vida. Queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo desta noite, pela oportunidade de todos estarmos nesse momento conectados com esse ensinamento tão importante para a nossa vida e que possamos trabalhar cada vez mais pela nossa reforma interior, tão importante, para que possamos cumprir o nosso programa reencarnatório, programado pelos bons espíritos para todos nós, para a nossa vida. O amor de Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, Mãe de todos os lares, Mãe daqueles que sofrem, possa chegar a cada um, principalmente os nomes encaminhados para o tratamento de distâncias que encontram em nossos tratamentos, através do caderno, e colocamos para a oração. Mãe querida, Mãe amada, abençoe a todos nós. Pai querido, através de Jesus, que nos trouxe verdadeiras lições para a eternidade, esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final de mais uma quarta-feira, mais um estudo espetacular trazido aí por Emmanuel e que é tão importante na nossa vida. Nós agora vamos mostrar para vocês o trabalho social que a gente sempre faz e dependemos da sua ajuda, da sua contribuição para que possamos fazer aí a nossa distribuição da cesta básica. Nós finalizamos com aquela campanha do posto de assistência, lembra? Porque nós recebemos uma ajuda, temos recebido uma ajuda direta de pessoas que vão nos ajudar a adequar o nosso ambiente. Então nós precisamos de você agora para a distribuição da cesta básica e do nosso enxoval para nossas mãezinhas grávidas que necessitam tanto. Assim que tivermos condições e recursos suficientes, nós então vamos comprar a cesta básica e as mães que estiveram no período de ganhar seus meninos, que estão conosco, inscritas em nossas aulinhas, vão receber o kit do enxoval. E aqui estão os dados para que você possa contribuir conosco, ou com os itens encaminhando para nós, entrando em contato conosco pelo telefone do WhatsApp, que daqui a pouco o Matheus vai colocar aí de novo, para que, se alguém tiver dificuldade, nós podemos organizar para estar buscando os recursos que for preciso. E se você puder nos ajudar financeiramente, está aí os dados, Pix e tudo mais, os dados da nossa conta, porque só conseguimos fazer esse trabalho com a sua doação, tá bom? Então esse está aí o nosso recado. Matheus vai colocar para nós aí de novo o WhatsApp, nosso Instagram, entre em contato conosco para nos doar algo. Nós colocamos aqui especificamente a cesta básica, o enxovalzinho, mas recebemos toda e qualquer doação que é útil, roupas, sapatos, móveis. Entre em contato conosco com esse telefone, curta o nosso vídeo e juntos possamos fazer um trabalho espetacular para aqueles que necessitam. Aguardamos a sua contribuição e principalmente na divulgação desse trabalho, lembrando que qualquer pessoa não precisa de link para nos acompanhar no YouTube. Digita lá GER Sobradinho toda quarta-feira às 20 horas e nós então automaticamente caímos nesse canal e vamos acompanhar todo o nosso trabalho junto. Que as bênçãos de Jesus esteja conosco. Até a próxima quarta-feira com mais um estudo. Abraço a todos, até lá.